Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então... Posso continuar? Pode. Então, esse vídeo é para você. Gente, no dia 8 de dezembro vai ter o Foco no Afeto presencial em São Paulo, é um evento misto, então você pode vir com seu namorado, com a sua namorada, com seu marido, você pode vir sozinho, sozinha, você pode vir com seu amante, você pode vir com seu crush, você pode vir com seu amigo, com quem você quiser. O importante é que você venha, se você sentir que esse evento é para você. Para você comprar o ingresso, basta você me enviar um e-mail que está aqui embaixo, o meu e-mail, ou então você pode me enviar um direct no Instagram, que é @GiselaValim, também está aqui embaixo, ou então você entra no grupo do Facebook Foco no Afeto Presencial em São Paulo. Eu vou autorizar a sua entrada no grupo e lá dentro do grupo também tem o link de compra, tá ok? Basta você ter mais do que 18 anos e sentir afinidade com o trabalho do Ali Cravo. Gente, eu tava intuindo o tema da semana, né? Eu tenho estudado muito sobre saúde, sobre alimentação, é um tema que eu adoro, eu gosto muito de ver os vídeos do Dr. Laí Ribeiro, tem grandes aulas no YouTube, até recomendo para quem se interessa pelo assunto. Também recomendo o trabalho da Cristina Cairo e também os livros Metafísica da Saúde, do Gasparetto e do Val Capelli. Outro livro que eu recomendo muito, para variar, é O Corpo e Mente em Equilíbrio, do Osho. Eu gostaria de começar o vídeo de hoje com um trecho do livro, que é o seguinte. Ele fala assim: como a medicina ocidental tem uma visão mecanicista do ser humano, sempre que a mecânica puder ser bem-sucedida, ela será bem-sucedida. O ser humano, contudo, não é uma máquina, é uma unidade orgânica e precisa de um tratamento que não se restringe apenas à parte que está doente. A parte doente é só um sintoma de que todo o organismo está passando por dificuldades. Ela está visível simplesmente porque é a mais fraca. A parte doente é tratada e aparentemente curada, mas depois a enfermidade aparece em outro lugar. Evitou-se que a doença se expressasse, ela agora está mais forte. Mas o homem continua não sendo compreendido como um todo. Ou ele está doente ou saudável, não existe meio termo. O organismo precisa ser visto como um todo. Aí tem outra parte do livro também que eu gosto muito, deixa eu achar aqui. Pode-se dizer que o corpo é o estado sólido de uma energia e a mente é o estado líquido dessa mesma energia. Por isso não importa o que esteja fazendo fisiologicamente, não pense que os efeitos irão terminar aí. Não tente imaginar como isso poderia ajudar a transformar sua mente. Se ingerir álcool, o que acontece com a sua mente? O álcool vai para o corpo, não para a sua mente, mas o que acontece com ela? Se você tomar LSD, ele também vai para o corpo, não para a mente. Mas qual é a reação dela? Então, gente, corpo e mente são uma unidade sincrônica, né? Porque não tem como a doença aparecer no corpo se ela não tiver sido gerada na alma antes. Então tudo que se manifesta no corpo, na verdade, é só um sintoma de algo muito maior. Até eu estava estudando na constelação familiar um pouquinho sobre esse assunto, né, sobre essa visão sistêmica. E é muito comum na nossa sociedade, que é bélica, é psicopática, é guerreira, a gente vê as pessoas falando assim: eu vou lutar contra o câncer, precisamos lutar contra não sei o quê, né, contra tal doença, contra isso, sempre entendendo que a doença é um grande problema e que a gente precisa lutar contra ela e excluí-la da nossa vida. Isso me lembra muito uma frase do Ali Cravo, que ele diz que a doença é a saúde pedindo passagem. Quando você começa a entender que a doença é um sintoma de algo muito maior e que não adianta você eliminar um órgão, excluir aquilo, achar que você vai tirar aquilo da sua vida sem compreender o que está por detrás daquilo. A doença não é algo que você tem que lutar contra, não adianta você colocar energia de guerra ali, você tem que colocar energia de compreensão, uma energia de consciência para você entender o que está por trás, porque aquilo é um sintoma de que existe um desequilíbrio muito maior no seu psiquismo,
né? Não só no seu corpo, mas também no seu psiquismo, que está reverberando no corpo como um todo. E nos dias de hoje, né, gente, com tanta correria, com tanto estresse, nosso cortisol fica lá em cima, a gente quer fazer tudo para ontem, aquela ansiedade, a gente não respira, né? A gente não tem mais contato com a natureza, não bota o pé no chão, não dorme direito, não transa direito, né? Tem uma vida assim totalmente travada, reprimida, ou sempre muito corrida, principalmente quem mora nas grandes capitais, como é meu caso, por exemplo, que mora em São Paulo. As pessoas estão sempre na correria, né? Tá indo pro trabalho, tá lá comendo um pastel no meio do caminho, né? Faz o que dá e mal respira. E aí é como fala o Dr. Léo Ribeiro, se você não tem tempo de cuidar da sua saúde agora, depois você vai ter que arranjar tempo para cuidar da sua doença, né? Então, mais cedo ou mais tarde, gente, a gente vai ter que olhar para dentro e vai ter que aprender a viver de uma forma mais consciente. E a doença, muitas vezes, é um aviso de que alguma coisa está errada. O que me inspirou a fazer esse vídeo é porque eu tive uma situação relativamente recente com uma cliente minha. É uma pessoa assim que tem uma alimentação super saudável, uma pessoa que faz atividade física, que medita, que é super espiritualizada, que ajuda todo mundo e tal. E ela teve um diagnóstico, né, de um problema pessoal, físico, né? Ela falou assim, Gisela, eu não entendo por que isso acontece, eu faço tudo certinho, né? Eu sou uma pessoa boa, eu tenho uma boa alimentação, eu medito, eu faço yoga, né? Por que será que isso está acontecendo comigo? E aí, conversando mais profundamente sobre o assunto, ela começou a perceber que na verdade não é o que ela faz, é como ela faz, a energia que ela coloca ao fazer. E ela percebeu que ao fazer aquelas coisas que são certinhas e bonitinhas para o social, muitas vezes ela estava esmagando a alma dela. Então muitas vezes ela se sentia culpada em relação à família, queria fazer muito pela família, pela mãe, pelo pai, e passava por cima dela o tempo todo, né? Queria fazer muito pelas pessoas, esquecia de si, vivia o tempo todo reprimida, tinha uma vida afetiva sexual super travada, uma vida amorosa travada. Então ela começou a perceber que, na verdade, embora do ponto de vista social ela estivesse fazendo tudo bonitinho, certinho, tudo ali dentro do protocolo, a forma como ela se sentia na vida, a postura, era sempre de que ela estava sendo invadida, era sempre de que ela estava devendo alguma coisa, ela sempre tinha aquela sensação de que tinha um juiz interno, e sempre que ela estava fazendo alguma coisa, esse juiz falava assim pra ela, não, você não é boa o suficiente, isso aí não tá bom. Aí quando ela ia relaxar, ela não conseguia relaxar porque ela ficava pensando nas coisas que ela tinha que fazer. Enquanto ela fazia as coisas que ela tinha que fazer, ela ficava pensando que ela tinha que relaxar. Então ela nunca estava consciente, nunca estava no presente, sempre com medo de tudo, com medo de estar devendo alguma coisa para alguém, sempre pedindo desculpa por ter nascido, como falou ali, né? Quem nunca? Então assim, ela fazia tudo bonitinho pro social, comia bonitinho ali, tinha uma alimentação low carb, né? Tem uma alimentação saudável e tudo, mas assim, por dentro sempre aquela culpa, aquele medo. E é claro, gente, que esse padrão emocional ele acaba gerando doenças, né? Toda doença que a gente tem é um sintoma de que alguma coisa está desequilibrada no nosso organismo. Por isso que a gente tem que olhar para aquela doença e agradecer. E tem gente que às vezes eu falo que tem que agradecer um problema, a pessoa pensa, nossa, mas se eu agradecer o problema eu vou atrair mais problema. Pelo contrário, quando você agradece, você entra na energia da gratidão e não do problema. Quando você briga contra o problema, aí sim você gera outro problema, porque você começa a lutar contra. Doença não é uma coisa para você lutar contra, para você brigar. Ela é um sintoma de que algo está errado dentro do seu sistema. Então você tem que olhar para ela e agradecer. Poxa, que bom, né, que eu tô podendo ver que tem alguma coisa errada. Porque se eu não tivesse esse aviso, eu ia manter o padrão. Quando você tem uma doença que já se materializou no físico, é o momento de você se perguntar, o que eu tô fazendo de errado na minha vida? O que eu tô excluindo da minha vida? Qual que é o meu conflito interno? O que eu preciso mudar dentro de mim, na minha relação comigo mesmo? É um convite para você olhar para você. Não é um convite para você excluir aquele problema, tomar um remedinho, colocar aquilo debaixo do pano e acabou. Você cura aquela enfermidade temporariamente, mas como fala o Osho, mais cedo ou mais tarde aquilo brota em outro lugar. Porque você não resolveu o problema pela causa, você simplesmente maquiou o problema, entende?
Quando você começa a olhar para aquele problema e a buscar um significado mais profundo, Theta Healing é muito bom para você fazer isso, constelação familiar também é algo muito bom. Quando você começa a entender, a compreender mais profundamente o que aquilo quer te ensinar, você sai do padrão de vítima, né? Que nem até uma moça me perguntou: Gisele, eu tenho um problema no pulmão, que é algo que eu herdei da minha família, que culpa tenho eu para ter esse problema? Gente, não é questão de culpa, não tem nada a ver com culpa, tem a ver com responsabilidade, não com culpa. Se você nasceu naquela família, se você herdou aquele problema, aquilo também diz sobre você. Só que você pode romper esse padrão, você não é uma vítima desse problema. Quando você olha mais profundamente para aquela questão, você começa a entender que aquele aparente problema pode ser a mola propulsora para você mudar completamente a sua vida para melhor. Quanta gente aí descobre que está com câncer, por exemplo, ou que tem uma doença super grave, e a pessoa revoluciona a vida, muda completamente a alimentação, começa a fazer atividade física, busca terapia. Então, assim, tudo depende da sua postura interna em relação àquele problema. Se você entra numa postura vitimista, você só reforça aquele padrão. Eu sei, gente, que recebeu um diagnóstico de uma doença grave, num primeiro momento a gente entra em negação, a gente não quer aceitar que aquilo está acontecendo com a gente. Você fala: poxa, mas eu faço tudo certinho, eu sou honesta, eu pago as minhas contas, por que isso está acontecendo comigo? A gente vê aquilo como se fosse uma punição do universo, né? Aquele Deus castrador foi lá e jogou essa bomba em mim, agora eu tenho que me virar com isso, cadê os meus mentores? Cadê a espiritualidade que não está fazendo nada? E eles estão fazendo, né? Eles estão te mostrando que ali tem um lado da sua vida que você precisa olhar, que você estava negando. Então é uma bênção, agradeça, integre, não brigue contra isso. Aquilo é uma lição para você, é um aprendizado. Você está aqui na Terra para isso, né? Você veio aqui para aprender. Eu sei que às vezes, né, a gente fala assim: poxa, mas não é justo. A gente se compara com outras pessoas. Você vê uma pessoa lá que tá magrinha, né, comendo um monte de porcaria, se entupindo de lixo. Você fala: mas por que com ela não acontece nada e comigo acontece? Gente, não é o momento de você se comparar. Aquela pessoa tem a história de vida dela, a genética dela, o padrão de pensamentos e sentimentos. A história dela é dela, a sua é sua. Olha pra você, o que aquilo tá querendo te ensinar, qual o aprendizado que tá ali. Eu sei que muitos de vocês provavelmente vão me perguntar: Gisele, eu tenho tal problema, qual que é a causa disso? Eu não sei, gente, eu não sou uma profunda estudiosa do assunto a ponto de conhecer a origem de cada problema, até porque cada caso é único, né? Então é importante que você investigue mais profundamente isso com o seu médico, de preferência da medicina integrativa, que vai te ver de uma forma sistêmica, e também que você procure um terapeuta, talvez de uma terapia quântica, uma terapia floral é muito boa para resolver essas questões. Recomendo muito a Adriana Souza, do Hoje Eu Me Sinto, e a Thaís de Paula, do Tá Com Vida. As duas têm um canal no YouTube. Se você digitar Adriana Souza ou Tá Com Vida, facilmente você vai encontrar os canais delas. Elas dão muitas dicas de florais, então recomendo também. Um tratamento com floral pode ser muito bom para você ressignificar os seus padrões emocionais e começar a cocriar uma nova realidade. Tem até muitos terapeutas que têm doenças físicas, né? Nosso querido Gasparetto também, ele teve um problema gravíssimo, teve um câncer de pulmão, né? Mas ele já sabia a origem daquilo, né? Quando ele veio relatar isso publicamente, ele sabia o que tinha causado aquilo. Então, quer dizer, é uma pessoa que não ficou se vitimizando com aquele problema. Ele pôde usar aquilo a favor dele, né? Ele tomou consciência do que ele precisava mudar. Então, quando você começa a ver aquele problema que está na sua vida, aquele aparente problema, como uma bênção, como um sinal de que alguma coisa está errada, aquilo é um aviso para você mudar. A gente está aqui para evoluir, né, gente? A gente está num planeta que ainda é de provas e expiações e está se tornando de regeneração. A gente não vem para cá para sofrer, mas a gente vem para cá para aprender, para expandir a consciência. Então, a vida vai nos trazendo possibilidades de expansão. E muitas vezes, se a gente não tem um choque, né, um baque assim que nos obriga a tomar uma providência, a gente fica no comodismo. Mas muitas vezes você vê um exame lá, sei lá, de repente você tá ali com uma glicemia altíssima, com, sei lá, com alguma coisa que indica que você vai ficar diabético, por exemplo.
aquilo te mobiliza a mudar completamente a sua alimentação, a fazer atividade física, a meditar, coisa que você não faria se você não tivesse aquele diagnóstico, entende? Então muitas vezes as coisas que acontecem são aparentemente ruins, mas se você fica brigando contra aquilo, você não resolve o problema pela causa. Então agradeça e procura observar principalmente a postura interna que você tem diante da vida, as coisas que você sente a maior parte do tempo. Você se sente culpado a maior parte do tempo? Você se sente estressado? Você sente que o mundo te deve ou que você deve para o mundo? Você pede desculpa o tempo todo por ter nascido ou você é arrogante? Você acha que todo mundo tem que te engolir? Você aceita bem os seus erros? Quando você erra, você fica se martirizando, se culpando ou você convive bem com eles? Como é que você lida com essas questões? Como é que você lida com o relacionamento com pai e mãe? Você consegue reverenciar a vida que eles te deram? Você sente culpa em relação à sua família e quer fazer tudo para todo mundo? Então esse é um padrão muito comum, principalmente no Brasil, da gente ter muita culpa em relação aos pais e querer fazer tudo por eles, querer compensar, mesmo que isso nos sobrecarregue, ou fazer tudo pelos filhos também, esquecer da gente. Então começa a observar esses padrões internos, vai olhando para dentro, a vida vai te mostrando. Se você conversar com o seu corpo, que é outra coisa que o Osho fala aqui, quando tem algum órgão em desequilíbrio, coloca a sua mão nele e sente o que ele tem para te dizer. Ouve esse órgão. Procura ouvir o seu corpo. A gente vive numa sociedade que nos ensinou muito a ter culpa de exercer a nossa própria natureza. A repressão sexual que muitas religiões promovem, falando que sexo é pecado, que sexo tem que ser assim ou assado, que vai totalmente contra a natureza, isso gera um monte de problemas. A maioria de nós tem repressão, em maior ou menor grau. É muito difícil a gente encontrar uma pessoa completamente solta, que tem aquele riso solto, né, livre. A maioria das pessoas ri, mas ri mais ou menos, para não chamar muita atenção. Aquela risada assim, né, tipo, meio contida. Se ela botar a pombagira para rodar e a risada sair, nossa, o que vão pensar de mim? Quem nunca, né? Então a gente tá o tempo inteiro, né, observando o outro e a gente tá sempre se podando e se reprimindo. Isso gera um monte de doenças. A gente tá sempre com raiva, com medo da violência, medo do futuro. Como é que a gente sai disso? É com as terapias, gente. É botando a pombagira pra rodar mesmo. Né? Então assim, quando a gente muda a consciência e deixa fluir, a gente vai ficando mais leve. E obviamente que o nosso corpo responde a isso, porque houve uma mudança no padrão mental, na nossa estrutura psicológica e principalmente na nossa estrutura espiritual também. E aí, consequentemente, isso se reflete no corpo. A gente vai ficando mais alegre, a gente vai colocando na nossa vida mais música, mais amor, mais dança, né? E vai soltando o nosso corpo dessas repressões, vai desencoraçando os nossos corpos. Isso é treino, gente, não é fácil. Eu mesma não consegui fazer isso ainda, tô treinando. Né? Tudo bem, sou humana, estou aprendendo, não me iluminei ainda e vamos lá, né? O importante é a gente persistir nesse caminho da luz, do amor e usar realmente essas doenças como grandes aprendizados para a gente mudar a consciência. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos.